nós vamos entrar na última sessão do nosso 17º Encontro Nacional da LIP, que é uma roda de conversa sobre o tema Coerência Doutrinária na Pesquisa Espírita. Eu tenho o prazer de apresentar aqui os debatedores. Mais longe para mais perto de mim, o professor Jader Sampaio, professor aposentado de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Marco Milani, professor de Administração, né, e Finanças da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas, em Campinas, São Paulo, e Humberto Schuber, professor de Filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Todos os três, e comigo, temos em comum que somos espíritas e temos dedicado bastante tempo do nosso tempo, né, com perdão da repetição, em estudos espíritas, em poder a gente trazer um pouquinho dessa experiência acadêmica de pesquisa para o meio espírita, para a gente ajudar a alavancar, desenvolver esse aspecto doutrinário que a gente sabe Kardec, graças a esse aspecto que Kardec teve de investigar um desconhecido, hoje a gente tem o benefício de uma teoria sólida contida na doutrina espírita. Então, a gente dá boas-vindas aos nossos debatedores. A gente vai ter, cada um deles vai ter em torno de 15 minutos, 10 a 15 minutos, para expor uma visão desse tema. E aí, diferente das sessões que ocorreram anteriormente, diferente para o pessoal presencial, o pessoal de casa acompanhando pela internet, continua do mesmo jeito. As perguntas, ao invés da gente ir com o microfone e você fazer a pergunta, a gente vai distribuir aqui pedaços de folhas de papel e caneta. Então, ao longo da exposição, veio uma ideia? Levanta a mão, a equipe aqui do CCDPE e da USE vão estar trazendo, levando para vocês, ou já estão levando papel e caneta para as perguntas. Aí façam a pergunta, levanta a mão, entrega para a nossa equipe, que depois a gente vai estar aqui fazendo a segunda parte das perguntas mesmo, do pinga-fogo. A gente vai estar lendo e os amigos aqui vão estar respondendo. Então, começando talvez do mais distante para o mais perto de mim, eu convido o Jader Sampaio para iniciar a sua exposição. Bom dia a todos. Dessa vez eu acertei o microfone de primeira. Você vê que o aprendizado é árduo, mas a gente consegue evoluir, mesmo com limitações. Na verdade, quando a gente tem 15 minutos aqui, é quase como se dobrasse o nosso tempo, porque a gente teve 20 minutos para poder falar ontem. E tem algumas coisas importantes que eu não pude falar ontem. Então, dentro desses 15 minutos, eu peço que o Alexandre me acompanhe e talvez antes, tá? Eu queria colocar essas coisas. Tá? Não sei se vocês lembram, o Orlando tinha ficado de passar slides, se necessário. Mas ele agora está passando o lápis, né? E ele não me ouviu. Você ficou de passar meus slides, lembra? Tá bom, mas antes, vamos entender Comte. Porque um dos problemas que a gente tem, e que ficou claro nessa assembleia nossa, é que tem diferentes graus de leitura dos autores, né? Então, a pessoa lê o Comte e fala assim, positivismo. Aí lê o positivismo e dá uma característica do positivismo. Tá? Aí a gente lê com mais profundidade e encontra 4, 5, 6. Aí a gente lê na história e encontra que ele estava discutindo com alguém no passado, tá? Com quem ele se sentiu simpatizante. Tá? Então, eu fiz só para fins didáticos e sem pretensão nenhuma de esgotar, é só para ampliar essa visão de ciência de Comte, tá? Que o Chibene, em outra oportunidade, já nos disse que ele acha que Comte foi radical demais, ele delimitou demais as ciências naturais, tá? Mas a gente diria que a ciência natural em Comte é igual à filosofia natural que a gente tinha falado antes, menos Aristóteles.
Tá? Então ele tirou Aristóteles, e tirou Aristóteles, na verdade, porque é menos metafísica. A ciência não tem metafísica. Kardec tem. Kardec fala de Deus, Kardec fala de espírito. Tá? Ele está falando de metafísica. Tá? Nesse modelo de ciência não tem. Se você tira Aristóteles metafísica, ele sinaliza uma coisa importante, que é mais a matemática como linguagem. Quando Newton consegue reduzir o movimento dos astros a uma equação, ele entende que ele está sendo bem preciso ao fazer isso, e que usando a equação eu consigo explicar o movimento dos outros astros, que ele está generalizando esse tipo de coisa, como a filosofia desejava sem matemática. Ele acha que é mais preciso. E aqui tem um mais também. Obrigado. O Comte está ali antes de Kardec. Vocês estão vendo que Kardec tomou Comte na veia, vamos dizer assim. Se não o Comte, pelo menos os outros autores querendo fazer ciência natural e com base positiva. E a base positiva a gente encontra em Hume, como o Silvio colocou ontem para nós. E, para terminar a equação aqui, mais o materialismo. Eu só fiz um ressalto que a metafísica que ele tirou, tá, é uma determinada metafísica, mas, na verdade, ficou uma metafísica que a gente poderia falar com o professor Henriquez, que é uma metafísica não dita. Porque se ele está adotando materialismo, isso é metafísica. Ele não usa o materialismo como princípio para poder fazer o trabalho. Você só não pode explicar as coisas da natureza com objetos perceptíveis pelos sentidos. Então você tem uma metafísica, só que ela não é enunciada. E como ela não é enunciada, ela não é discutida. Diz Humberto que qualquer estudante de filosofia percebe isso na primeira leitura que faz. Tá? Então, como no meu caso é a minha primeira leitura de filosofia, e não a filosofia primeira, tá? Ficou essa questão. Ficou clara essa questão de ciência natural, e que se eu tenho que ter esses elementos, e talvez mais alguns, tá? Kardec não cabe dentro dessas coisas todas que ele está exigindo para se fazer uma ciência natural. Kardec vai além. Ok? Isso aí ficou bom? Bom, então, isso é o Comte. Vamos ver se a gente acha uma síntese aqui do Dilthey. Vai para frente, vai para frente, vai para frente, salta, vai indo. Para. Isso. Volta. Mais um. Não, para frente. Isso, parou. Ciência do espírito ou ciências humanas. Então, vocês me desculpem levantar da mesa, só para eu conseguir ler. Um método, o chamado controle universal dos ensinos dos espíritos, que no nosso dia ganhou muitos nomes, consenso, coerência, o C ali passeou por Kardec, que só teria lugar daí a alguns anos, analisando-se a fala e a produção textual das pessoas e instituições. Isso a gente faz nas ciências humanas. O que um esquizofrênico fala? Eu posso dizer quais são as características físicas do esquizofrênico. Aí eu estou usando métodos de ciências naturais. Mas se eu preciso compreender ou interpretar o que o esquizofrênico fala para entendê-lo como esquizofrênico, eu estou fazendo ciências humanas. Talvez fenomenologia de Russell. Tá? E Cauê Aspes, o Humberto sabe, ele usou a fenomenologia de Russell para reescrever a pesquisa em psiquiatria. Né? Quando Dilthey faz uma proposta de uma segunda ciência, então assim, o Dilthey conhecia o Comte, teve coisa que eu aprendi de Comte via Dilthey, apesar de ter lido Comte.
tá? Com base na realidade histórico-cultural em que estão imersos os indivíduos, as ciências humanas ou ciência do espírito. Tá? Então, eu quero entender, Tatiana, eu preciso entender um pouquinho de Ipatinga no início da construção da usina lá, da Usiminas. Tá? Eu preciso entender um pouco de Minas Gerais, eu preciso entender um pouco da escola de medicina e da experiência dela, que ele vai chamar de Leibniz, vivência. Deve estar mal pronunciado, né, Humberto? Leibniz, na colocação que faz. Eu tenho que estudar a vivência. Não são só elementos externos separados. E esse Leibniz entrou na psicologia, o Tiago depois pode fazer o histórico do Leibniz pela Gestalt e outros lugares. Continua aí para nós. Dilthey apontou uma diferença entre ciências humanas e ciências naturais. As primeiras querem compreender os fenômenos humanos, as segundas desejam explicar os fenômenos naturais. As ciências naturais, elas querem uma equação, tá, que me permita antecipar o movimento dos astros, ou a resistência dos materiais, ou o resultado de uma fórmula química, tá, e que seja geral o suficiente para poder ser usado dentro do universo que foi delimitado. Onde você usar, você vai conseguir um resultado ou exato, ou aproximado, pelo menos, ou probabilístico. Tá? As ciências humanas querem compreender os fenômenos humanos. Então, eu sofri na banca por causa disso, porque o membro da banca não sabia a diferença de compreender para explicar. Ou seja, ele não tinha lido a filosofia, apesar de ser doutor e competente na área que ele atuava. Para compreender, eu vou ter que ouvir e entender o que o Orlando está dizendo. O Orlando contando piada ontem no nosso jantar. Tá? Aí eu tenho que compreender, não, o Orlando está brincando. Tá? Eu não posso pegar as coisas que ele está falando e tomá-las no sentido aparente. Ele está fazendo uma alusão, uma brincadeira. Tá? Então, e Kardec teve que fazer isso. Ele chega e fala lá, olha, essa história de juntar matéria no plano espiritual e jogar que o espírito explicou, o espírito não tem capacidade de explicar como ele faz, ele não sabe como ele faz. Ele está falando isso porque é o mais que ele pensa estar fazendo. Então, ele não é um bom interlocutor para eu entender como os espíritos fazem as atividades de efeitos físicos. Ele foi conversar com um espírito superior, que deu uma outra explicação. Aí por isso é que ele fala que, além do controle, ele usa a razão. Que ele vira e fala assim, não, essa explicação está bem mais razoável, tá, com o emprego da razão, do que a explicação que foi dada antes. Então ele fez uma escolha. E depois, Kardec publicava, e via o que os demais
pensamento, vontade e sentimento do outro, além do pensamento e vontade. É o conhecimento fundado na vivência e não na representação mental. Ele ampliou o campo de estudo, e Kardec usou. Acho que os 15 minutos já foram, né, Alexandre? Eu tenho mais 2. Passa aí, Orlando. E outra coisa é isso, é o Lebenswelt, tá? É o mundo da vida, que autores do direito, por exemplo, utilizam. A gente tem teóricos do direito que trabalham com esse conceito hoje. Tá? Tem um alemão muito famoso, eu só não vou conseguir lembrar o nome dele. Tá? E quando a gente fala em mundo da vida, ele diz isso. O Humberto não é só um organismo. Humberto nasceu num determinado contexto que o levou a ter contato com o pensamento espírita, contexto que o levou a conviver com outros espíritas e a tentar viver eticamente a partir do espiritismo, contexto que também o levou para uma faculdade de filosofia e depois o levou lá para a Alemanha para ter contato com pensamentos de filósofos alemães ligados ao espiritualismo. Vocês estão vendo que isso é toda uma história e que ele sintetizou de uma forma singular, humbertiana, tá? Mas que eu não consigo entender Humberto se eu não levar essas coisas todas em consideração. Tá? Então, é uma proposta difícil a que esse homem está fazendo. Ele está propondo uma segunda ciência e muitas das coisas que ele propõe a gente encontra em Kardec. Tá? O Tiago falou disso aqui, a gente tem a sociologia, a antropologia, foi discutindo, foi transformando algumas coisas em técnicas para a gente absorver. Ontem eu falei da história biográfica que eu usei. O Tiago falou da triangulação. O que é a triangulação? Como a gente não pode preste nossa espírita do Célio Xavier. Um dos métodos que eu utilizei foi o método da administração de análise das histórias. E aí a gente vai de novo para a característica do reflexo do que seria a coerência doutrinária dentro da prática. Alguns colegas nossos, até durante o intervalo, né, estavam um pouco chocados até com o número. Né? Nossa, 56% dos dirigentes espíritas não chegaram a ler integralmente todas as obras da chamada
codificação, são as 5 obras, né, ditas fundamentais ou básicas. Essas obras, elas deveriam ter sido lidas e estudadas, né, porque não basta ler, nós temos que compreender. Mas é verdade, se nós fôssemos fazer um levantamento entre dirigentes, eu não tenho muita dúvida, claro que a gente teria que fazer essa verificação, que esses números variassem tanto conforme o grau de vivência que as pessoas possuíam ou possuem no Espiritismo. Mas um outro dado que é mais preocupante, não é nem... Esse é preocupante e justifica uma série de posicionamentos. Mas é justamente aquele outro que nós falamos sobre as características de prudência do dirigente espírita em aceitar novas informações ou novas ideias sem ter a devida análise crítica fundamentada em evidências, fatos ou em critérios que pudessem legitimar a sua aceitação. Quando fizemos a mesma questão, e eu vou repetir aqui, comentamos ontem, de uma maneira genérica, sem citar nomes de médiuns e autores espirituais, 80% falou, não, tem que analisar criticamente, porque merece e deve ser analisado, não pode ser aceito a priori. 80%, na média. Os outros 20%, eles já têm algum tipo de tendência à aceitação, sem ter necessariamente um critério válido para isso, baseado em informações que eles consideram válidas, mas não adotando algum critério específico. Quando nós inserimos o nome do médium e dos autores espirituais, a mesma questão deixou de ter 80%, e, surpreendentemente, 39% das pessoas aceitariam a priori informações contidas, desde que a fonte fosse este médium ou estes espíritos. É a mesma questão. O que significa isso? Que existe um componente afetivo muito grande na hora de nós validarmos uma informação, porque, como o Jader colocou muito bem, a história de vida de cada um é uma construção que a pessoa vem tendo, e até chegar no Espiritismo, boa parte dessas pessoas tiveram contato com uma literatura que, para ela, marcou a vida dela, que até ocasionou em entrar conhecer mais o Espiritismo. E é muito gratificante para a pessoa valorizar e reconhecer isso e homenagear aqueles que propuseram ou ofereceram isso para ela. O caminho, a trilha que a pessoa teve para conhecer o Espiritismo marcou profundamente essa pessoa. Por isso que é complicado trabalhar com questões afetivas quando nós vamos para o lado racional. Quando nós entramos na análise crítica e fria, e é o que Kardec fazia, ele não importava quem era o médium e quem era o espírito que assinava. No livro dos médiuns, tem lá, ele dedicou lá um espaço para as mensagens apócrifas, que ele não considerou válidas. E eram os mesmos médiuns que ele trabalhava para espíritos de alta envergadura espiritual. Alta envergadura espiritual, e ele recusava, porque não, esse daqui não é desse, não pode ser, isso daqui não tem as características. Ele tinha também, obviamente, o seu critério para fazer isso, sujeito a críticas, mas ele tinha. Igualmente, nós vamos transportar agora essa nossa relação para a nossa comunidade espírita, para o grupo onde nós frequentamos. Se 39% dos dirigentes espíritas estão predispostos a aceitar a priori o que viria de André Luiz e Emmanuel, por exemplo, se nós fôssemos fazer isso nesse salão, a chance de isso repetir é bem grande. Tanto é que eu percebi, como alguns comentários ou reações, eu não tenho dúvida, de cada 10 pessoas, em média, tá? De cada 10 pessoas, 4, no mínimo, se sentem desconfortáveis em fazer uma análise crítica de André Luiz e Emmanuel. E quando a gente fala fazer análise crítica, é o que o Alexandre, no trabalho dele, falou. E quando ele disse, não é para aceitar a priori, como também não é para refutar a priori. Só que quando a pessoa está envolvida emocionalmente, ela não consegue entender
que existem outras opções. Na cabeça dela, ou você aceita, ou você rejeita. E é essa uma das dificuldades que nós temos para levar o assunto para a reflexão. A pessoa não admite que se possa criticar e deve-se criticar o conteúdo de qualquer espírito, seja ele por qualquer médium que seja. Kardec fazia isso e recomendava que se fizesse em nome da fé raciocinada. Esse assunto, ele é para muita gente por causa do vínculo afetivo. Não tem como alguém assumir uma responsabilidade perante uma análise crítica, racional e lógica, se não se desvencilhar do seu apego a questões emocionais e quase que de idolatria para médiuns e espíritos. O argumento de autoridade não funciona em análise crítica. Esse é o grande desconforto que nós temos e que nós temos que ter a coragem de enfrentar e não deixar emocionalmente nos levarmos para esse tipo de situação. Podemos homenagear o médium que for, identificar as suas características, a sua maneira de ser, mas por si só não vai validar as informações que o comunicante, seja o espírito que for, também oferecer. É uma questão de não assumir argumento de autoridade. Esse não argumento de autoridade, ele é previsto na fé raciocinada, senão nós estamos idolatrando. E aí vem, de novo, as dificuldades que nós temos de fazer com que pessoas que chegaram ao espiritismo, trazidas por um processo emocional, muitas vezes, para a ótica científica, que não faz com que nós tenhamos a fé cega. Então, esse ponto me parece bem pertinente trazermos aqui para reforçar aquilo que nós conversamos ontem, para não ter nenhuma dúvida. Quando nós orientamos ou destacamos o que Kardec disse, não é para refutar a priori médium algum, ou espírito que seja, é para analisar. E eu vou citar eu nem coloquei ontem aqui, uma inconsistência que está no texto, para quem teve o acesso, né, ou quem terá o acesso ao texto integral, é colocado um exemplo de uma inconsistência doutrinária para a gente levar isso a cabo, para exemplificar. Qual é a inconsistência doutrinária que está presente aqui no texto, que foi colocada? É a aceitação do rustanguismo, né? Mas não é só o rustanguismo que existe, porque o rustanguismo é quase chutar cachorro morto, como se diz por aí, para muita gente. Não, mas isso daí já tem uma literatura farta, né, refutando o rustanguismo. Na lógica, é claro que é completamente irracional você assumir algum tipo de como premissa de que Jesus tinha um corpo fluídico, ele estava enganando todo mundo, ele não teve um corpo carnal como o nosso, ele fingiu que se amamentava de Maria, que há a retrogradação do espírito e outras coisas previstas na obra Os Quatro Evangelhos. Isso eu trago aqui no texto como um exemplo de inconsistência. Não quer dizer que esse exemplo de inconsistência se resuma a algo que a maioria aqui conhece o problema disso. O Herculano Pires tem um artigo que ele publicou, inclusive no jornal, no boletim da USE, eu esqueci a data exata, mas depois eu posso passar para quem quiser, aonde depois do fenômeno Chico Xavier, ele pergunta se nós teríamos uma nova doutrina, o luizismo. Ele falou do luizismo para André Luiz. Está escrito isso no nosso boletim, o Orlando, não sei se ele vai lembrar do número, mas nós temos isso. O que o Herculano Pires estava fazendo? Ele desrespeitou Chico Xavier? Não. Ele desrespeitou a obra de André Luiz? Não. O que ele estava criticando? O apego emocional e quase cego que algumas pessoas estavam dedicando a aceitar todas as informações sem passar pela análise crítica. Essa insistência que nós temos no movimento espírita de achar que o que é importante é você se sentir bem e não
vivenciar isso de maneira plena, mas com a fé raciocinada, porque acha que tudo que é importante, que faz com que a pessoa se sinta bem, que ela conheça o Espiritismo é válido, cada um tem o seu caminho, como disse o Jader aqui nas ciências humanas. Só que o caminho não justifica reproduzir o que nós achamos válido para outras situações. Então, quanto tempo eu tenho? 1 minuto? 3. A grande proposta que nós temos em trazer a questão da coerência doutrinária é apontar mesmo aquilo que mais incomoda, porque é isso que mais está gerando posições antagônicas no movimento espírita. A pessoa se apega à sua bolha, ao seu mundinho, onde ele troca com pessoas que pensam iguais e se reconforta com isso, mas não consegue dialogar francamente e racionalmente sobre isso, porque vira pessoal. A pessoa não admite que se questione o ídolo que ela carrega. Esse é um ponto-chave para entender coerência doutrinária. E para fechar, dentro da minha fala aqui, eu destaco qual é o caminho que Kardec colocou em termos de unidade doutrinária. Ele colocava a razão. Só que para a gente fazer isso, e até vale depois um questionamento, a razão pura, eu não estou falando do livro do Kant, tá? Mas a razão pura, como elemento para julgar o que é certo e o que é errado, eu finalizo com uma observação. Eu vou me permitir pegar o livro, esse aqui é do Jader, tá? Eu vou pegar o livro do Jader para minha cola aqui, porque senão eu não vou lembrar a data exata. Mas nessa inconsistência que eu comentei, vejam como é interessante. O tradutor da obra A Gênese para o Brasil, que foi o Guilherme Ribeiro, um deles, né? Quando ele traduziu e estava lá com todas as letras, Jesus não teve um corpo fluídico, ele colocou uma nota, na verdade foi a editora, colocou uma nota nessa edição, onde ela diz o seguinte: diante das comunicações e dos fenômenos surgidos após a partida de Kardec, concluiu-se que não houve realmente vão simulacro. Kardec e os espíritos estão dizendo, se Jesus tivesse um corpo fluídico, ele estaria enganando, seria um simulacro. Aí a editora põe uma nota falando que novas coisas aconteceram e que justificaria aquela frase, né, encontrada no autor dos 4 evangelhos, de que Jesus teve um corpo fluídico. Então veja como está arraigado na cultura ainda, né, brasileira em particular, em algumas instituições, essa questão de defender seus pontos de vista de maneira quase que irracional. Não tem como argumentar a proposta de Jesus corpo fluídico diante de tantas evidências e diálogos que nós já tivemos, né, com autores já desmascarando isso, porque é irracional em termos de premissa. Não dá para aceitar. Ou você aceita premissas para todo mundo e não pontualmente para esse vale e para aquele não vale. Isso não é premissa espírita racional. Tá? Então eu finalizo aqui a minha colocação dizendo que a proposta da leitura que nós temos não é, de novo, ofender ninguém, não é levar isso para o lado pessoal, mas é para despertar a fé raciocinada. E se alguém não tem coragem de enfrentar isso racionalmente, desculpa, mas a doutrina espírita é para se pensar e não para se aceitar a fé cega, que é aquilo que a gente combate e rompe nos modelos tradicionais. Obrigado. Obrigado, Marco. Antes de chamar aqui o nosso amigo Humberto, né, vou lembrar, podem fazer as perguntas, levanta a mão, o Orlando, a Andréia estão ajudando a pegar as perguntas, e eles podem já trazer para mim aqui, para a gente fazer a leitura aqui, para selecionar, e agora passa a palavra para o Humberto. Humberto, 15 minutos. Bem, gente, uma grande referência para quase todas as culturas, né, que o conheceram, né, pessoa realmente axial na história do mundo, é Aristóteles. Na sua ética, o Aristóteles define que o único interesse unânime é o interesse pela felicidade. Todas as pessoas, sem nenhuma exceção, querem ser felizes e não querem ser infelizes. Não querem sofrer, né, e querem, de alguma maneira, ter a sensação de que sua vida é plena, completa, de que elas estão preenchidas de alguma maneira.
né? Isso une o cético e o fanático, o racionalista e o empirista, o cientista e o poeta, o intuitivo, o místico e o técnico, o sujeito analítico. Não importa qual é o perfil da pessoa, todas as pessoas querem ser felizes, todas as pessoas buscam alguma coisa que elas podem discordar do que é, elas podem não ter o entendimento e o consenso de quais são as condições da felicidade, mas as pessoas querem essa meta quase impossível de definir, quase impossível talvez de alcançar, mas é a aspiração que une todos os seres humanos. Une todos os seres humanos, porque todos os seres humanos são racionais. Nenhum ser humano quer ser incoerente. Nenhum ser humano quer trair a si mesmo. Nenhum ser humano quer se sabotar, né? Sabotar os seus próprios interesses. Então, todos os seres humanos são natural, profundamente lógicos. Eles podem não ser competentes em formular bem quais são os seus interesses, qual é a trilha da felicidade, mas eles entendem que o sentido da vida, mais do que qualquer atividade que a gente escolha fazer, ou que a gente goste, ou hobby, ou interesse específico, o sentido da vida depende da coerência, depende da lógica, depende da racionalidade com a qual nós organizamos a nossa vida e entendemos o mundo de alguma maneira. Estava conversando com um amigo que é um filósofo da ciência, especialista em estudar os métodos científicos. Aí ele estava dizendo, pois é, a gente estuda tanto a filosofia da ciência, mas o cientista não. O cientista não se pergunta o que é a ciência, na maioria das vezes. Ele não pergunta assim, o que será a física? O que é a medicina? Qual é o sentido do estudo da biologia ou da química? O cientista ele é mais como um artesão, ele sabe como fazer uma mesa, uma cadeira, perfeitamente, mas ele não se preocupa com a resistência dos materiais, né? Será que essa madeira ela é mais resistente que a outra? Ele sabe na prática qual é que tem que fazer mais força, qual é que tem que usar uma ferramenta diferente, uma ferramenta mais afiada, um serrote melhor, né? Ele vai lá e executa aquilo, né? Nós temos os relativistas, nós temos pessoas com perspectivas artísticas da vida que vão dizer, a gente encontra isso muito no ambiente religioso também, né? Nossa, razão, lógica, isso é para umas pessoas cri-cri, assim, meio chatas. O que interessa é o sentimento, é chorar, é a oração, é o canto, né? É o louvor. Então, essa pessoa tem uma concepção da vida que ela acha que é oposta à outra, que é lógica racionalista, né? Que é um artesão que segue um método científico, por exemplo, mas o intuitivo, o sentimentalista, também tem uma visão coerente do que ele acha que é a vida, de qual é o caminho da felicidade. É o sentimento, é a emoção, é a beleza, é o arrebatamento. Na visão dessa pessoa, tudo é coerente, tudo faz sentido, né? Sem isso, se a gente abdica da coerência, a gente abdica de um elemento fundamental de organização do pensamento, de organização filosófica da nossa própria vida, e acabamos colhendo como consequência uma desagregação, um desarranjo mental, uma falta de caminho, um descaminho, né? Ficamos perdidos na mata, né? Sem saber o que vai acontecer, e como todo mundo que está perdido no escuro, no matagal, vem o pânico, vem o desespero, vem a sensação de abandono, de desconsolo. Então, Kardec enfatizou, entre outras coisas, na sua proposta filosófica de análise dos argumentos e das evidências, né, para a realidade espiritual, ele enfatizou muitas vezes que ele era contra sistemas, que na época significava que ele era contra uma única proposta que desse um fechamento total e acabasse com a busca da verdade. Dissesse assim para as pessoas, olha, a vida é isso, né? Tá pronto aí o seu sentido, vai todo mundo me seguir. Não, ele era contra o sistema, mas ele não era contra método, ele não era contra a razão, ele não era contra princípios, ele não era contra a lógica. Essas são palavras que ele usa muito elogiosamente o tempo todo.
O filósofo John Locke, que vai fazer uma análise da relação entre religião e razão, na razoabilidade do cristianismo, um livreto que ele escreveu sobre isso, ele vai dizer, olha, a religião, a revelação de Deus diz coisas diferentes da ciência ou da filosofia, mas não pode dizer coisas que contradizem a razão, a lógica, a filosofia. Esse é o critério. Não pode haver contradição entre fé e saber, entre conhecimento e revelação. O filósofo judeu Moses Mendelssohn, que era um iluminista, muito nessa linha, ele vai inclusive enfatizar que, olha, ser judeu significa ser racional, né? É perfeitamente compatível tudo aquilo que o judaísmo prega com aquilo que a própria razão elabora sobre quais são as regras do bem viver, quais são as regras do bom comportamento, qual é o caminho moral para uma vida digna, decente, que pode ser aceita e admirada pelas outras pessoas, pelos outros seres humanos. Então, inúmeros pensadores vêm preparando o terreno dos nossos espíritos, né, das nossas consciências, para uma vivência racional da nossa fé, da nossa religiosidade. Porque a religiosidade brota de um fenômeno que, de fato, a gente, a princípio, não raciocina sobre ele. É uma ocorrência. Quando a gente faz uma oração, a gente sente uma coisa. A gente não sabe explicar isso perfeitamente, mas a gente sente diferente. É uma experiência, né? Quando um médium, quando o profeta, quando o místico, quando o meditador tem um encontro, tem uma epifania, tem uma iluminação, né? Uma presença de Deus, uma presença espiritual, a pessoa sente coisas que são inefáveis, que ela fica deleitada, fica arrebatada. Então essa pessoa, ela a princípio, ela tende a enxergar o discurso dos faladores, né? Dos palestrantes, dos escritores, tal. É muito blá, blá, blá. A gente quer aquele encontro, a gente quer a presença, a gente quer o arrebatamento, a elevação espiritual. Mas com o tempo, a gente vai percebendo que a vida bem regrada, a vida coerente, lá do Aristóteles, aumenta e garante a quantidade desses encontros felizes com uma realidade superior. Então, a vida racional, ela não pode ser vista de modo algum como contraditória com a vida espiritual, com o deleite, com o arrebatamento, com a estética, com o amor, né? Com a fé. Mas a vida humana, o espírito humano é integral. Ele precisa estar equilibrado em todos os seus aspectos para florescer da melhor maneira possível, da forma que ele pode florescer de maneira mais gloriosa, mais completa, mais rica e variada possível. Então, nós precisamos de abordagens críticas, irracionais, de tudo. Da arte, da família, da fé. Nós precisamos ter a coragem de duvidar, de questionar, de perguntar, poxa, será que o que eu estou sentindo não é um engano? Porque quando eu olho para o lado, para um fanático, não estou falando fisicamente, tá? Mas quando a gente observa um fanático, ele também tem convicção absoluta. Um fundamentalista, né, que se joga com uma bomba amarrada, também tem convicção absoluta. Para ele, a visão dele da vida é coerente. Então, nós precisamos, junto com a busca por coerência, a busca pela lógica, nós precisamos ter também um pezinho no freio. Será que eu não estou me iludindo? Não estou criando fantasias que, para mim, para o meu mundo intuitivo, sentimentalista, crédulo, ou super racionalista, super técnico, super profissional, né? Será que eu não estou criando uma bolha que é coerente só para os meus, só para o meu nicho, né? Para a minha realidade? Será que eu consigo dialogar com o diferente e buscar uma coerência que não é a coerência da nossa cabeça, uma coerência da verdade,
que liga todos nós, que faz de todos nós humanos, faz de todos nós filhos da natureza, filhos do mesmo Deus, do mesmo universo, né? Que, de certa maneira, é o fio que amarra todas as contas de todas as religiões, de todas as filosofias, de todas as propostas científicas, todos os variados estilos artísticos, estilos literários, perspectivas pessoais, gostos pessoais, né? Todos nós estamos aqui assentados na mesma natureza. Todos nós comemos a mesma comida, respiramos o mesmo ar, vivemos sob o mesmo sol, bebemos a mesma água, né? O nosso sangue tem a mesma composição, né? Então, falar de metafísica, né, Jada, não é falar de uma coisa abstrata, inacessível para as pessoas. É falar do chão a partir do qual todas as possíveis perspectivas fazem sentido juntas. Essa é a busca, assim, sem querer resumir o evento, né? Mas, de certa maneira, essa é a busca que foi uma vez sonhada por Kardec, quando tentou elaborar uma filosofia que pudesse concatenar a forma dura, rigorosa e positiva das ciências de abordarem a realidade sem pagar nenhum pedágio para nenhuma crença, nenhuma ideologia. E, ao mesmo tempo, ele tinha não menor fascinação e respeito e admiração por uma fé vibrante, sentimental, né, que eleva, que arrebata, que comove, que leva as pessoas às lágrimas, que transforma as vidas das pessoas, transforma as pessoas em santas, porque elas foram tocadas por algo que é tão belo, tão superior, que elas sentem meio que na obrigação de fazer um movimento, de reagir na direção do mundo melhor, na direção de serem pessoas melhores. Então, fica para quem estiver assistindo a gente, né, também para o público aqui, o convite para que a gente assuma esse compromisso, né, com a união em favor de uma vida que seja mais racional, não entendendo uma vida mais científica, mais racional, mais lógica, como contraditória com a vida da fé, com a vida religiosa, com a vida mística, com a vida da emoção, né? Porque não há nenhuma contradição entre essas coisas. É a mesma natureza que produz os diferentes frutos do espírito, né? Fruto do entendimento, fruto da paixão, fruto da fé, o fruto da lógica, né? da perfeição matemática, das relações exatas e precisas, né? Deus parece gostar de um mundo onde todas essas coisas se somam de maneira muito perfeita, muito concatenada. Então, há de haver um motivo para a gente também começar a enxergar o mundo dessa maneira. Não enxergar o mundo de maneira divisionista, né, como se algumas perspectivas tivessem que eliminar as outras para ficarem bem, né, para se estabelecerem, ou enxergar o mundo de uma maneira também fragmentária, a ponto de que a gente não pudesse mais conversar, que a gente não pudesse mais estabelecer de maneira coerente e rigorosa o fio condutor que une todas as perspectivas, né? A gente tem que ter, de novo, essa coragem intelectual de buscar uma verdade que não valha só para o nosso clubinho, né? Uma verdade que seja positiva. Olha, temos evidência, temos argumentos de que a alma sobrevive à morte do corpo, de que algumas dessas almas se comunicam, né? Que com uma certa frequência parece que, né, algumas evidências sugerem que os falecidos comunicam com os ainda biologicamente vivos, né? Temos também evidência de que a oração, ela é uma ferramenta poderosa, no mínimo psicológica, existencialmente. Às vezes também para a saúde física, né? Para a situação da realidade física da pessoa. Com base nessas evidências, com base na coerência, a gente pode buscar, não é uma vida de lógico, de matemático, fechadinha num circuito assim técnico, não, mas é uma vida mais feliz, é uma vida que desabrocha plenamente, com beleza e também com fé, com esperança de que a gente pode caminhar para um mundo um pouco melhor, apesar de tudo o que a gente vê em contrário. Pessoal, vamos agradecer então ao Humberto.
Agradecendo também ao Jader e ao Marco. Nós vamos passar agora para a sessão de perguntas. Eu também queria falar, tem meus 15 minutos de fama, mas senão a gente não almoça. Se eu começar a falar, eu vou mais de 15 minutos. Então eu vou para as perguntas. Estou com um monte de pergunta aqui na mesa. Tem pergunta dos internautas aqui também, que foi transcrita para mim. Tem uma pergunta para o Jader. Vou começar, né, de mais distante para o menos distante de mim. Jader, a pergunta aqui de um participante. Olha, Jader, como entender, com base na sua fala, a questão da coerência doutrinária ou simplesmente coerência na pesquisa espírita? Se quiser, eu repito, tá? Só pedir. Isso é uma pergunta bem central nesse seminário, né, que a gente está fazendo, nesse encontro que a gente está fazendo da LIP. Enquanto o Marco e o Humberto estavam falando algumas coisas, eu fiz umas perguntas, talvez algumas até vistas como escandalosas, não para eles, mas para nós como um todo, para a gente refletir essa questão da coerência doutrinária. Eu lembrei de um pensador espírita que me influenciou bastante, que foi do grupo do Chibene, foi do grupo dos físicos, vamos dizer assim, e que estudaram profundamente Kardec, que é o professor Raul Teixeira, tá? E é do grupo dos rigorosos também nas colocações. E tinha uma coisa que o Raul falava, que a maioria das pessoas achavam que era uma mera exibição de conhecimento, que ele chegava e falava assim: o Espírito Emmanuel disse, aí falava tal coisa. Tá? E que depois dessa discussão toda eu falei, não é que o Raul falava isso porque ele julgava que havia coisas importantes no Espírito Emmanuel, tá? Que talvez não estivessem em outras obras, tá? Mas que merecia ser refletido, ou dito, ou pensado. Quando ele fala o Espírito Emmanuel, ele não está falando o Espiritismo através de Emmanuel, ele não está usando outras coisas, tá? Mas ele está nos dando uma oportunidade da gente pensar com relação àquilo que Emmanuel escreveu, mesmo havendo talvez algumas contradições entre a obra de Emmanuel, pontuais, tá? E o pensamento de Allan Kardec. Aí eu pensei também na questão da frase, aceitar 10 verdades e rejeitar uma mentira. Eu até procurei a frase de novo, Alexandre, quando você colocou. Tá? Perdão, a frase é rejeitar 10 verdades para não aceitar uma mentira. E minha pergunta para vocês é, o que vocês acham de aceitar 10 verdades e rejeitar uma mentira? Parece pouco razoável isso? Quando Kardec escreveu, ele queria dizer que a gente deveria ser rigoroso, não deveria aceitar as coisas só porque fulano é meu amigo, Chico Xavier é uma pessoa admirável, tá? Eu preciso pensar em termos de verdade e mentira, embora esses conceitos não tenham hoje o mesmo significado que tinham no século XIX. Então, coerência é eu não abrir mão de fazer a análise racional, como o Humberto está falando, de conhecer a obra de Kardec, tá? Mas coerência doutrinária é eu conseguir transitar entre os diferentes autores. Acho que o que assusta a Alexandre, o que assusta ao Marco, é um autor chegar na casa espírita, falar bem de André Luiz e não saber nada de Kardec. E tem muitos exemplos em que esse tipo de coisa acontece. E eu fico pensando se a gente deve jogar fora, porque assim... vocês desculpem, eu estou na casa e no estado de Herculano Pires, tá? E eu sei da admiração que todos vocês têm pelo trabalho do Herculano e que eu também tenho, porque Herculano escreveu 80 livros. Mas tem algumas coisas no pensamento de Herculano em que a gente pode parar para poder pensar. E essa é uma das questões. Ele pegou questões absolutamente insustentáveis em Rusteng, tá? E ele realmente destruiu a tese do criptógrafo carnudo, né? A tese do corpo. Ele destruiu essas teses. Mas Rusteng são só essas teses?
eu devo não ler nada de Rustang, nem historicamente, porque o Herculano derrubou 2 teses, vocês não vão me ler, gente. Porque eu cometo erros. Eu sou um espírito, eu cometo erros. Vocês não vão ler o Silvio. O próprio Silvio admitiu que algumas coisas dele, ele vê de forma diferente com o passar do tempo, com mais informação, com mais experiência. E eu fico pensando, não existe uma influência política, num certo mal-estar, tá, entre FEB, Liga, que o Liga Espírita do Brasil, né, que o Adair voltou. Tá? Então, eu acho que a gente deve considerar essas coisas todas. Não para glorificar Rustang, não para colocar Rustang à frente de Kardec, mas para a gente ser capaz de usar o senso crítico e separar o que é incoerente entre os autores, o que é coerente, comum, que está sendo proposto entre os autores, e o que é novo, diferente, que está sendo proposto por um autor espiritual, mas é novo. Então, é difícil encontrar coerência em Kardec, porque o tema não foi discutido. Eu estou vendo os espíritas fazendo na internet chacota com o pensamento de André Luiz, tá? Dizendo que na época de Kardec os espíritos eram todos sem tetos, porque não existe o conceito de colônia espiritual em Kardec, logo, né, o Chico ter psicografado um livro em que ele fala de colônia, a Ivone ter psicografado um livro em que ela fala de colônia, e um não ter lido o outro, e os dois serem publicados conjuntamente, como se isso não tivesse nenhum caráter de evidência. Então, eu acho que a questão da coerência doutrinária é, primeiro, uma questão de formação de todos nós espíritas, que a questão de coerência doutrinária não é fazer uma hierarquia dos autores espíritas e falar, esse aqui está todo certo, e os outros se ajustam segundo eles. Tá? Acho que coerência doutrinária é o uso da razão na análise dos pensamentos espíritas e espirituais como um todo, com a análise das pesquisas de temas espirituais que não conheçam o espiritismo, mas que, ao serem publicadas, podem ser cotejadas, como o Alexandre faz, tá? Com o pensamento espírita. Eu entendo que é isso. E mais do que isso, a gente fica se dividindo, se enfraquecendo. Tá? Eu comecei numa época em que não existia internet. Então existia uma preocupação imensa dos espíritas em não se atacarem uns aos outros em público por causa das outras religiões que utilizavam isso lá dentro. Os espíritas se atacam uns aos outros. Houve um episódio envolvendo o Herculano Pires, em que o Herculano Pires não era absolutamente culpado de nada e que foi usado para poder atacar a imagem do Herculano Pires e atacar a imagem do espiritismo, até por espíritas. Espíritas razoáveis. Eu não vou relembrar o que foi que aconteceu, mas eu acho que a gente tem que pensar mais o que nós estamos fazendo na internet. Coerência doutrinária também é isso. Tá, 1 minuto. E já que eu tenho 1 minuto, eu quero sugerir, Adai, a vocês, quando foi dividido os espíritas no século XIX, com místicos versus científicos, os dois termos tinham uma acepção pejorativa. É um inimigo falando do outro, seu místico, e o outro, seu científico. Então, estudando com o pessoal do NUP, estudando com o Humberto, foi meu professor agora na pós, tá, com o Alexander, e relendo os tratados psicológicos, os psicólogos que tentaram estudar o fenômeno religioso de uma forma respeitosa e tomando uma certa distância, tá, para não fazer um elogio, eles, ao invés de usar a palavra místico, que é pejorativa, eles usavam experiência religiosa.
E é isso que o Humberto acabou de falar para a gente durante seus 15 minutos. Será que da experiência religiosa nós também não podemos usar coisas muito sábias, embora não estruturadas logicamente com o rigor da filosofia, para a gente pensar a nossa vida? Será que uma pessoa como Jesus, que na época da vitória do Império Romano na Europa, julgava como valor o domínio de todos, e que ele vem contra isso e contra a sua própria cultura ensinar a gente para a gente se amar uns aos outros, será que não existe muita sabedoria nisso? E que nós não devamos ter um cuidado na leitura desse autor, mesmo não sendo filósofo, mesmo não sendo cientista? Sabe, será que não foi isso que Kardec fez? Ele falou, olha, eu vejo na moral do Cristo uma das maiores expressões, não articulada logicamente, mas uma das maiores expressões de moral. Algumas coisas lá no centro, não é nas picuinhas, nos pedaços, como falou o Silvio, mas lá no centro, que é algo muito importante para nós, e que ficou polarizado por uma questão do século XIX, de apenas brigas entre quem deveria dar aula, se quem deveria dar aula era padre ou não, se quem deveria dar aula conhecia metafísica ou não. Não, vamos fazer umas ciências sem preocupar com essas coisas de metafísica. E a briga era por emprego, e a gente transformou isso numa briga entre ciência e religião. Tá? Eu acho que a gente tem muita coisa aqui pensar nessas questões. Vamos ver se o microfone volta e se alguns dos outros temas dá para falar. Obrigado, Jader. Pessoal, eu vou ler assim, perguntas que dá para combinar, são parecidas no tema, vou passar para os próximos, e vou pedir para vocês assim, tentarem ser mais sucintos, para a gente conseguir atender ao máximo de perguntas. Mas foi boas as reflexões do Jader, a gente também tem que reconhecer que foi importante. Vamos lá. Pergunta agora para o Marco. Vou ler aqui, são duas perguntas da internet agora. Ó. Diante dos diversos entendimentos no meio espírita, a defesa da coerência doutrinária não gera uma espécie de censura, tá, entre aspas, censura, que pode ser equivocada? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, que está mais ou menos relacionada, é da mesma pessoa da internet, então já vou fazer junto. A segunda pergunta. Seria possível citar outros exemplos de incoerência doutrinária, além dos já citados? Agradeço a questão, Ana Cristina. Com relação à questão da definição de coerência doutrinária, obviamente a gente vai encontrar aquilo que a gente está discutindo nesse evento, né? A gente vai ter perspectivas que nós gostaríamos de chegar num ponto em comum, mas eu acho que o que une a todas as perspectivas é a busca por referência válida, legítima. Quando nós buscamos referência válida e legítima, necessariamente nós estamos contrapondo isso com outras abordagens. Isso não é uma questão de censura, é uma questão de posicionamento. Não existe, como o Humberto tinha comentado, a possibilidade de abraçar no mesmo corpo teórico, na mesma narrativa, princípios contraditórios. Isso aí é uma relação ilógica. Nós temos que... é um princípio, na verdade, da não contradição. Nós não podemos abraçar, ao mesmo tempo, coisas que são conflitantes entre si. A gente tem que escolher ou isso ou aquilo, né? Isso daí não chega a ser censura, é uma questão de lógica. Mas existe, sim, a preocupação de não legitimar convicções particulares em nome da doutrina. Porque isso seria usar de má fé quando a gente identifica algo que a pessoa acredita ser verdadeiro e quer impor ao outro a sua verdade. É isso que a coerência doutrinária não busca fazer, porque ela foge do critério personalista e vai para o critério da discussão e do diálogo em torno de fatos e da racionalidade. Não existe censura quando se busca a verdade. Até a atitude filosófica é a busca da verdade, então nesse processo a censura em si não existiria, existiria a adoção de referências mais específicas próximas àquilo que poderia ser considerado válido e legítimo. Tá?
tá? Então seria mais ou menos nessa linha, respeitando-se as perspectivas. Por isso que as discussões não podem ser pessoais. Entrou para o nível pessoal, a pessoa tira qualquer racionalidade em termos de discussão fraterna ou respeitosa, porque ela não admite que o seu ponto de vista seja contrariado e quer impor o seu ponto de vista para o próximo. E aí sim foge do que nós consideramos coerência, que é agir conforme os princípios e valores que os próprios espíritos colocam aí como relevante para ter unidade doutrinária. Com relação aos exemplos, tem vários, né? Eu vou citar alguns aqui. O rustanguismo, como eu falei, é o mais típico, mas nós temos desde você ter que usar roupa branca para entrar no centro espírita, adotar procedimentos e práticas para ter alguma conotação de privilégio com relação à realidade espiritual, você assumir dentro de uma proposta de princípio doutrinário que o espírito retrograda, e aí eu não estou falando só do rustanguismo, a gente tem várias situações onde se admite, em outras doutrinas de filosofias, essa linha. É respeitável, ninguém está criticando outras formas de pensar. É uma questão de consistência interna da doutrina que não admite contradições. Outro ponto que poderíamos dar de exemplo aqui, principalmente os chamados temas polêmicos. Quando Kardec não fecha a questão, nós não podemos impor a nossa convicção baseado só na predileção, na preferência. Nós temos que ter fatos. É incoerente doutrinariamente quando você não tem uma sustentação doutrinária. Então, o que é incoerente doutrinariamente? Vou falar de um princípio. Nós valorizamos a vida e o aborto, ele a não ser que a mãe corra o risco de morrer, o aborto é apontado ali como uma interrupção que prejudica o ser reencarnante e ele não é de maneira alguma recomendado ou apontado como doutrinário. É antidoutrinário e incoerente quando você quer defender o aborto utilizando conceitos ou narrativas materialistas para justificar a prática. E aí isso é antidoutrinário. E veja que nós temos elementos polêmicos que são colocados e as pessoas, por envolver paixão e outras coisas, elas se apegam a algumas situações e, não, Kardec estava ultrapassado. Outra recente que nós tivemos, na questão 723, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se é contrária à lei natural a alimentação animal, né? Porque isso sempre entrou na pauta de várias discussões religiosas, e os espíritos dizem, dada a vossa condição, ainda vos é necessário se alimentar no sentido de origem, né, da alimentação animal. Doutrinariamente, a gente tem uma questão para sustentar essa reflexão, mas não quer dizer que a pessoa que tem a opção, ela tem a opção de ser vegetariana ou trabalhar com uma proposta de vida diferente, perfeito, é a opção dela. Ela não pode querer impor a sua concepção para os outros, dizendo que Kardec está ultrapassado e que isso nós já mudamos a nossa condição física. São pontos polêmicos, tá, que eu trago aqui como reflexão. Nós não temos a obrigação de querer impor para o outro o que nós consideramos válidos. Eu não bebo, mas eu não vou ficar impondo para as pessoas, você não pode beber, não sei o quê. Isso aí é uma questão da pessoa tomar consciência, tomar ciência do que está fazendo. Então, com relação aos... Outro exemplo, para não perder mais tempo, várias casas espíritas têm o hábito, né, de convidar os seus frequentadores a levarem garrafinhas de água para, usa-se o termo fluidificar, né, ou magnetizar, ou outros termos que se usam por aí. Tem gente que fala, não, tem que destampar a garrafinha para poder fluidificar, porque senão o fluido não vai entrar. Não tem sentido isso, né? Estudando a teoria dos fluidos e todo o processo, e eu até conto o caso, para fechar, agora na pandemia, a Júlia sabe disso, porque eu contei isso várias vezes, mas na pandemia, os centros espíritas, quando fecharam as suas portas para atender pessoas que procuravam, muitos queriam tomar o passe, né, a fluidoterapia. Não dava para entrar, então eles montaram um sistema de drive-thru. A pessoa ia até o centro espírita, passava pelo estacionamento de carro e tinha uma equipe ali do centro espírita para aplicar. Até aí,
foi criativo, até aí foi criativo. O que é antidoutrinário? É pedir para abaixar o vidro para poder aplicar o passe. E isso não tem sentido, de novo, é quase a da garrafinha da água, né? Então nós temos vários exemplos, porque a pessoa não estuda, né, o processo, os princípios, e acha que o que basta é a boa vontade. Não, nós temos que fazer bem aquilo que nós nos propomos a fazer. Então, esse é um exemplo de elemento antidoutrinário, ou de incoerência doutrinária. Obrigado, Marco. Vocês veem como é importante essa discussão sobre a pesquisa espírita, porque qual é a prática? Aonde a gente aplica a pesquisa? Onde a ciência aplica as suas descobertas? No dia a dia do nosso dia a dia, da saúde, do ensino, no equipamento que a gente compra. Então é importante esse tipo de colocação para a gente poder aplicar ela com mais consciência. Vou fazer a pergunta agora aqui para o Humberto. Humberto, a pergunta que é: se o espiritismo deve acompanhar a ciência, como ele vai progredir se a ciência não reconhecer a existência do espírito por seu paradigma materialista? Como mudar esse paradigma? Muito bem. A ciência, ela permite a existência e até uma certa competição saudável de paradigmas, né? Ela não tem um paradigma único. Alguns podem ser dominantes em determinado momento, às vezes até por razões culturais, né, por conta, às vezes até de razões econômicas, de investimento, de quais países são os países líderes da pesquisa num determinado momento, etc. e tal, sem que essa posição dominante seja necessariamente a conclusão da ciência no sentido das teorias mais bem suportadas pelas experiências, pelas evidências. Então, a discussão científica real é a discussão a respeito do que as evidências dizem. Um pouco do que a gente discutiu ontem. Quando a gente passa do que as evidências dizem, o que as evidências permitem concluir e inferir realmente, para uma filosofia que explica como é o mundo, aí a gente realmente já saiu do terreno científico, está no terreno dos projetos ou das propostas filosóficas. A gente precisa saber onde que está essa fronteira, para saber quando nós cruzamos a fronteira e deixamos de fazer ciência para fazermos materialismo ou para fazermos espiritualismo. São as principais filosofias, são as duas principais propostas metafísicas. Uma fala que o mundo é essencialmente matéria, a outra diz que o mundo é essencialmente mente, consciência ou espírito. Né? O espírito cria outros espíritos. Um espírito infinito cria espíritos finitos e matéria. Existe matéria, mas não só matéria. Na proposta materialista, existe matéria, não existe espírito. Existe apenas matéria. O que nós achamos que é espírito, que parece ser espírito, na verdade são sinapses no cérebro que geram imagens, impressões, representações que a gente, para eles erroneamente, né, interpreta como sendo mente, espírito, pessoa, subjetividade, sentimento, e no fundo isso é o que eles chamam de epifenômeno. É um falso fenômeno, é um fenômeno secundário, é um desdobramento da realidade que é material. Essa é uma doutrina filosófica. Como eu estava comentando antes, muitos cientistas são ótimos carpinteiros, mas eles não se perguntam assim, o que é madeira? De onde vem a madeira? Né? A madeira chega aqui da loja e tal, a gente monta a mesa, mas os cientistas muitas vezes não foram ver lá na floresta o que é uma árvore. Né? Isso é filosofia. Você perguntar quais são os porquês das coisas, quais são as origens das coisas, qual é o sustento lógico das teorias, no final das contas. Filosofia primeira, né? Chão para discussão é sempre metafísica, ou seja, definições fundamentais. O que é matéria? Essa é uma pergunta filosófica. É impossível respondê-la cientificamente. Não é possível dizer, porque matéria não é uma coisa. Ninguém nunca viu matéria, nenhuma vez na vida. Matéria é um conceito que agrega
todas as coisas e tenta explicar todas as coisas físicas do ponto de vista desse conceito abstrato. Ninguém nunca viu natureza. Ninguém nunca viu o universo. Né? Ontem eu estava na padaria e encontrei o universo. Ninguém nunca vai encontrar. Ninguém nunca teve uma experiência com a natureza. Quando você foi para o bosque passear, para a praia, você encontrou árvores, ondas, areia da praia. Você não encontrou natureza. Natureza é conceito abstrato. É um conceito filosófico para justificar todas as experiências que a gente já teve e as que a gente ainda não teve, poderia ter. Né? Então, é altamente especulativo. Como a gente não tem mais educação filosófica, a gente chama de ciência coisas que não são ciência. Então, especulação metafísica, teoria, abstração metafísica pura, filosofia pura. E muitas das discussões que a gente tem entre espiritualismo e materialismo são discussões filosóficas mal entendidas como discussões científicas. Cientificamente, se aparecerem ótimas evidências, tudo isso que a gente publica, se aparecer alguém e falar, olha, está tudo errado. Todas as evidências estão erradas. Se nós somos racionais, nós temos que mudar de opinião. Nós temos que dizer, ups, não tem espírito. Não existe nada parecido com isso, não existe mediunidade, não existe psicografia. Tudo isso era uma ilusão que agora está demonstrada com sólidas evidências ou argumentos lógicos. Ainda não apareceu isso, então estão convidados, né? Os materialistas, por favor, mostrem que a gente está errado, não deixem a gente na ilusão da ignorância. Né? Analisem os nossos trabalhos, mostrem onde está o erro, que a gente possa sair, né, do fundo da caverna e enxergar a luz da verdade. É o que a gente quer. Né? E a gente também convida quem tem outras opiniões a analisar essas mesmas evidências e argumentos e ver se não são bons. Né? Quem sabe possa também mudar de opinião, possa estar aberto à renovação da opinião. Joia, Humberto, obrigado. Agora a pergunta para o Jader. Pergunta aqui para o Jader. Vamos tentar pelo menos um de cada responder as perguntas até a gente terminar a sessão. Jader, até que ponto podemos estabelecer relações entre a tese espírita, da relação entre pensamento e vontade, como base para se entender a realidade da experiência física e psicológica, e o pressuposto de Freud de determinismo psíquico e as contribuições de Schopenhauer em seu livro Mundo como Vontade e como Representação. Kardec leu Schopenhauer? Se precisar, eu repito algum trecho da pergunta aqui. Bom, gente, a gente não tem como saber direito o que Kardec leu, tá? O que a gente tem? A gente tem um catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita, que foi um trabalho do Eduardo. Né? A tradução, a publicação, eu acho que tem até a mão do CCDPE nesse livro, né? Nesse livro de Kardec. Tem, Júlia? Ah, Júlia. o livro, Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita, de Allan Kardec, tem a mão do Eduardo Carvalho Monteiro e tem a mão do CCDPE. Então, nesse livro, eu encontro algumas referências de coisas que Kardec deve ter lido. Ele não colocou no catálogo dele, apesar da questão do Odaíde, que era um catálogo de vendas e tal, ele não deve ter colocado um livro que ele não conhecesse. Tá? Parece razoável, ou pelo menos tivesse informado sobre o livro. Então, sobre Deus, eu já vi um livro lá, que ele leu, acho que Fenelon, não foi Fenelon, não, foi um autor mais antigo, tá? Em que esse autor desenvolve um monte das ideias de Kardec acerca de Deus. E você vê lá no fundo, assim, tem um dedo cartesiano. Mas é o máximo que eu posso falar. Então, Kardec leu Schopenhauer? Não sei. Tá? Ele poderia, pode ter lido, porque ele dominava bem o alemão, estudou na Suíça e chegou a fazer tradução de textos alemães para o português. Tá? Com relação ao início da pergunta, o Alexandre, que eu acabei perdendo,
início, até que ponto, pensamento e vontade versus... como base para se entender a realidade da experiência física e psicológica e o pressuposto de Freud, de determinismo psíquico. Olha, aí eu acho que a gente sai da discussão nossa, de Kardec, do Espiritismo, e vai discutir Freud. Eu não sou bom leitor de Freud, eu não sou especialista em Freud, embora tenha sido obrigado a ler muito Freud na graduação. Acho melhor a gente deixar essa questão aí para fora. E assim, quando a gente falou ontem, que deve ser essa referência, quando a gente falou ontem que a psicologia desenvolveu mais recursos, significa que eu tenho mais palavras que me fazem, como psicólogo, prestar atenção em determinadas coisas que estão associadas à doença mental. E que se eu usar só pensamento, vontade, eu não consigo falar de esquizofrenia. Embora esses dois termos estejam associados. É como eu, que não conheço direito filosofia, ficar fazendo essas minhas incursões aqui. Eu faço só pelo amor ao esforço de Leon Denis. Eu sei que eu cometo alguns erros por falta de conhecimento mesmo. Então a gente precisa de conceitos que nos permitam fazer as intervenções. E quando nós idealizamos na nossa cabeça que o Espiritismo já tem tudo, eu falo assim, então, eu não preciso ler psicologia, eu não preciso buscar o psicólogo, a ajuda de um psicólogo. E deve ter morrido um monte de espírita que não foi buscar médico, tá? que saberia esse caminho com o conhecimento médico. Tá? É uma questão de respeito ao que as outras áreas conseguiram desenvolver. Tá? Não sei se ficou claro. Obrigado, Jader. Agora uma pergunta para o Marco. Marco, aqui é uma letra boa, letra de médico sem nenhum preconceito com os médicos. Os congressos, incluindo os da USE, não deveriam fomentar a divulgação das pesquisas, como as apresentadas na LIP, nos ENLIPs, em vez de palestras com a interpretação / opinião dos conferencistas sobre temas distintos? Ou pelo menos buscar um equilíbrio maior entre essas duas abordagens? Ou tudo isso já foi discutido e chegou-se à conclusão que o movimento espírita não está ainda maduro para tal? Marco. Obrigado, concordo. Eu acho que nós temos que divulgar mesmo, por sinal, todos os trabalhos da Liga, né? Eu acho que mereceriam não só no Congresso da USE em si, mas nos congressos nacionais, porque nós não temos grupos de pesquisas tantos, né? Temos poucos, na verdade, que se dedicam a trazer, como nós estamos fazendo aqui, um diálogo aberto, um diálogo franco, sem ter receio de falar o que a gente eventualmente gostaria de trazer, com a reflexão doutrinária e científica. Nós não precisamos termos tutores, né, para pensar. Nós temos que oferecer o alimento para a pessoa mesma deglutir aquilo. Então eu entendo que todos os trabalhos que nós temos na Liga poderiam, e fica como sugestão, e aí eu já deixo aqui para os nossos representantes da USE, pelo menos, né? Ali, o representante da USE. No momento crucial aqui que nós temos, né, fica como sugestão nós divulgarmos os trabalhos da Liga, né, nos nossos congressos. A assessoria, né, de Ciência e Pesquisa Espírita da USE tem forte interesse nisso. A assessoria de Ciência e Pesquisa gostaria, o Departamento de Doutrina também. Então nós temos possibilidade de inserir, e a USE, pelo menos dentro do possível, vem buscando se diferenciar agora eu vou falar pela USE, tá? Se diferenciar dos congressos comuns, que chamam sempre os mesmos palestrantes para falar as mesmas coisas, e de maneira bem generalista, nós colocamos rodas de conversa nesse momento para fomentar um pouco mais essa aproximação e trazer esses elementos para a reflexão. Claro, o primeiro congresso que a Júlia e o Orlando levantaram da Liga foi apresentado no Congresso Brasileiro, não foi? O primeiro encontro da Liga foi em 99, o primeiro
O primeiro encontro da Liga foi realizado num congresso brasileiro. Nós podemos, eventualmente, procurar fomentar essa ideia de que outros congressos convidem, né, a Liga para participar dentro da... né? E não só em São Paulo, né? Pode ser no Brasil inteiro. A proposta da Liga pode ser em Minas Gerais, né? Pode ser em Juiz de Fora é Minas Gerais também, né? Apesar de haver controvérsias. Haver controvérsias. Ao quadrado. Ao quadrado, Minas Gerais ao quadrado. Eles falam com o sotaque do Rio, mas eles são mineiros, né? Então, o importante é que nós tenhamos... Brincadeira. O importante é que nós tenhamos a divulgação, né, desses trabalhos, mas não é nem o trabalho em si, é a maneira de trazer a reflexão, para a gente sair um pouco do lugar comum e para nós fomentarmos uma reflexão mais crítica sobre os temas, com coragem de trazer os temas sem ficar dentro do armário ou dentro de bolhas, né, que são ali discutidas. Mas concordo plenamente. A Júlia, acho que ela queria... Claro. Não, na verdade, eu queria justificar que eu estava olhando aqui o celular, quando você me arguiu, porque eu não estava... Por isso que eu não lhe respondi na hora. É que eu estava olhando aqui, justamente que o nosso amigo lá da Federação Espírita Brasileira, o Evandro Noleto, está interagindo aqui conosco, dizendo parabéns, Jader, pelos seus valiosos comentários. Então, era isso que eu estava olhando aqui. E aproveito para dizer para todo mundo que o Noleto, né, que é o tradutor de todos os livros da codificação, dos livros editados pela Federação Brasileira, é um dos companheiros, ao meu ver, na minha opinião, dos mais tradutores, né, que nós temos hoje de confiança no movimento espírita. Gosto muito dele. A Júlia está recomendando, então, que a FEB, via Noleto, nos convide para irmos até o evento. Viu, Evandro? Evandro, você está nos assistindo. É um convite. Por mais que eu ache importante o que a gente está fazendo, que é divulgar um aspecto científico e filosófico do espiritismo, eu acho que a gente tem que respeitar os diferentes perfis das pessoas que buscam o centro espírita. E nesses encontros, a gente tem aquelas pessoas que estão iniciando no espiritismo, tá? A gente tem aquelas pessoas que vão buscar afeto, tá? Contato pessoal, que vão buscar, querem ouvir uma música espírita, espiritualista, isso toca o coração delas. Então, acho que o desafio para esse tipo de evento que já existe é a gente conseguir algum equilíbrio nisso. Ter um espaço para uma reflexão mais profunda, mas atender também a demanda dessas pessoas que, como Humberto falou, são legítimas também, né? Viu, Loleto? Obrigado, Marco e Jader. Eu vou fazer, eu estou aqui controlando o relógio, são 11h30 da manhã. Vou ter mais uma pergunta aqui para o Humberto. Depois eu vou passar a palavra para os nossos expositores fazerem os seus comentários finais, porque, infelizmente, a gente está preso dependente do nosso tempo. Então, quem não teve a pergunta lida ou comentada, a gente vai repassar para os amigos da mesa e depois, vocês, na medida do possível, eles respondem, a gente coloca no site ou no informativo da LIP. Então a gente lamenta um pouco por causa disso do tempo, tá? Então, vamos à pergunta final para o Humberto, depois a gente passa a palavra para os expositores aí da roda, da mesa, para as últimas considerações. Humberto, a pergunta para você, olha, nesta perspectiva de união pela fé raciocinada, contemplando diferentes perspectivas em nosso movimento, que sugestões práticas para que se dê esse diálogo no centro e movimento espírita? Eu acho que essa pergunta, ela continua perfeitamente essa última discussão, né? Vulgarizando e
também, simplificando muito o que Aristóteles disse, o importante é ser feliz, né? Ninguém quer impor nada a ninguém, ninguém quer dizer qual é o jeito de fazer, né? E certamente abordagens que estimulam e enfatizam mais o aspecto racional, o aspecto filosófico, o aspecto científico, um aspecto religioso bem embasado, cuidadoso, né, sem irresponsabilidades, é uma opção no mercado. A gente precisa devolver a bola, né, para todo mundo que faz essa pergunta, né, é isso que as pessoas querem? Né? É isso que o movimento espírita quer? Se é isso que o movimento espírita quer, se é isso que as pessoas querem, se é isso que os espiritualistas, né, não sei, que estiverem assistindo de vez em quando possam ir ou assistir um evento espírita, se é isso que as pessoas querem, haverá oferta, sem dúvida nenhuma. Não existe dificuldade nem empecilho se for isso que as pessoas estiverem buscando. Claro, pode ser que haja um lapso de formação, né, a gente precise de novos cursos, novas jornadas, novas preparações, novos mecanismos para formar pessoas para debates mais cuidadosos. Não vou nem falar mais profundos, mas debates com mais cuidado, né? Debates mais regrados, mais autocríticos, que estimulam o pensamento crítico na nossa análise, até mesmo básica, né? da doutrina espírita, do evangelho, enfim, do que a ciência diz a respeito dos fenômenos espirituais. Né? Então, tudo isso pode ser estimulado, pode ser feito em havendo demanda. Eu acho que esse é o ponto em que a gente realmente tem que investir um pouco mais de energia, né? Conscientizar as pessoas, lembrar as pessoas que elas precisam demandar também. Né? As pessoas precisam buscar e querer isso, né? E precisam estar dispostas a fazer o investimento numa leve mudança de paradigma, numa leve mudança de cultura, de mentalidade, de ritmo e de estilo de grupo de estudo, de eventos, de literatura, né? Que tudo alimenta. Mas há coisas, usando assim metáforas exageradas, propositalmente, há coisas que alimentam de uma forma muito errada, muito ruim, como, por exemplo, água com corante e açúcar. Né? Quer dizer, é altamente atrativo, mas não é muito nutritivo. E há coisas que alimentam muito, têm altíssimo valor nutricional e são menos palatáveis. Como, por exemplo, uma tigela de açaí com banana e granola. Exatamente, bife de fígado, sei lá. Altamente nutritivo, mas menos popular. Então, nós precisamos de uma dieta literária, nós precisamos de uma dieta de eventos, de palestras, para que a gente, sim, consuma o que nós desejamos, óbvio, não é privação de nada, não é proibição de nada, mas que a gente tome o cuidado também de buscar se alimentar melhor, de tomar cuidado com o valor nutricional do que a gente está consumindo. É livro de opinião, né? Às vezes é opinião de espírito, às vezes é opinião de suposto espírito, às vezes é opinião de encarnado, também é um espírito. Ou é um estudo com evidências coletadas cuidadosamente, com análise racional e lógica, com uma leitura profunda do evangelho, das experiências espirituais, da mediunidade, né? A gente precisa fazer essas escolhas com um certo cuidado. Lembrando que chover no molhado é importante, né? Chover no molhado é o que garante, às vezes, que a horta vai ficar mais viçosa. Mas também é importante, além de chover no molhado, é preciso colocar um adubo mais específico aqui e ali. Não vai ser a maioria das atividades do agricultor. O grosso é molhar a horta, mas às vezes você precisa também cuidadosamente pensar se falta potássio, cálcio, regular mais cuidadosamente o terreno, porque só a água pode não ser suficiente para a produção do bom fruto. Obrigado, Humberto. Ótimos comentários. São 11h35 no meu relógio. A gente está previsto o encerramento para 11h50, então eu vou pedir para os
para os expositores, para cada um fazer suas últimas considerações, o que desejam mandar de recado com relação ao nosso tema do ENLIP, cada um 5 minutos. Combinado? Começar pelo Jader, mais distante de mim. Isso, levanta a plaquinha. 5 minutos, ó, aliás, já 5 minutos. Ô, gente, das coisas que eu fui escrevendo enquanto todo mundo foi falando, o que eu não queria deixar de falar é para a gente valorizar muito, focalizar a crítica espírita, quando a gente fala em coerência, na irracionalidade e na falta de fundamento. Fundamento empírico, fundamento factual, evidência, né, que é o termo que se tem utilizado mais recentemente, e não no autor. O autor pode ter construído muita coisa boa e interessante, aí você pega uma coisa errada e fala assim, não, eu quero um livro perfeito. Esse livro perfeito não existe. Tá? E isso nos leva à maioridade a qual Kant se referia. Tá? E nos faz acordar do sono do dogmatismo ao qual Kant também se referia. Tá? Eu queria dizer também que tem um tema muito em discussão que está muito próximo do nosso. Alguém encontrou na Revista Espírita Kardec se apresentando como livre pensador. Tá? Então, aos olhos da epistemologia, o que ele está dizendo? Eu observei os fenômenos e deles fui desenvolvendo as teorias. Eu não peguei uma teoria pronta. Aí eu pergunto, nós somos livres pensadores ou a gente parte de Kardec? Ou a gente parte de Kardec, mas com uma liberdade de questionar, de buscar, de tentar encontrar. Eu acho que essa discussão está sendo passada, foi passada, aí como carimbou Allan Kardec, aí fica todo mundo com medo de questionar. Mas eu não me sinto muito livre pensador, não. Tá? Eu me sinto como um espírita que leu Kardec, tá? E que tem até questões a dirigir a obra de Kardec, se esse for o sentido de ser livre pensador. De novo, uma coisa que me parece ter política espírita por detrás. Política espírita no sentido de ter uma instituição ou outra, e a outra querendo desvalorizar uma e etc. E a gente precisa ficar atento com essas coisas. E isso serve, e isso tem a finalidade mais de desvalorizar uma outra instituição do que de realmente desenvolver uma mentalidade crítica, filosófica, científica no meio espírita. Tá? Eu estou vendo um lado só desse enfoque, talvez os colegas possam ampliar. E outra coisa que eu acho que a gente precisa levar desse evento é de separar a discussão de frases com a concepção de todo do autor. Senão nós vamos voltar a ser aqueles evangélicos de base cristã, que um quer defender uma ideia e cita uma frase do evangelho, aí o outro quer defender a ideia oposta e cita outra frase do evangelho, e não pega o espírito do evangelho como um todo, e não tem uma visão de todo. Então nós precisamos pensar nisso. Às vezes citar a frase de Allan Kardec não é conhecer bem Allan Kardec, porque alguns conceitos têm uma história que foi desenvolvida, que o Marcelo Goulão mostrou para nós na tese dele. Tá? O que a gente precisa é o contrário, é ler o todo tão bem lido que a gente é capaz de deduzir o que os espíritos colocaram. A gente estava falando sobre a reencarnação e com base no trabalho que a gente fez aqui na Alip, eu falei, olha, a reencarnação se baseia na justiça divina. Ele que é por isso que Kardec chama a reencarnação de dogma. E eu peguei isso como tudo. Aí quando eu fui olhar em que se baseia o dogma da reencarnação, ele começa respondendo, na justiça divina. Estava lá na frase. Por quê? Porque
no todo, esse argumento é coerente, aí é lógico que você vai achar em diversos pedaços que você está procurando, sem precisar decorar a frase. 1 minuto acabou, vou passar a palavra para... Bom, então, como considerações finais, quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, mas destacando, né, até pegando aqui a sequência do Jader, exatamente isso, nós não temos que ter receio de criticar quem quer que seja. Nós fizemos um processo analítico porque nós vamos buscar o quê? Para nossa consciência estarmos em paz e conviver com ela de maneira adequada. Quando nós nos deixamos levar pela opinião de outros, quando nós queremos fazer o que os outros esperam que nós façamos, mas isso está em desacordo com aquilo que nós acreditamos, nós estamos sendo incoerentes. Nós temos que ser coerentes com a nossa própria consciência. Esse é o grande mérito que o Espiritismo nos liberta, nos rompe, né, aqueles grilhões que nós tínhamos com um passado impositivo, quando nós agíamos por medo ou por conveniência e muitas vezes deixávamos de lado aquilo que os nossos princípios e valores pessoais nós assumíamos como verdade. Então, nós temos que ser honestos conosco mesmo. Esse é o grande ponto e a grande atitude que nós devemos ter, inclusive para ser livres pensadores, né, nesse sentido. Até um exemplo que nós tivemos recente, está ali o Adair, Luciana também, nós analisamos as edições da Gênese, e nós comparamos e criticamos as frases que Kardec estava ali colocando, sem nenhum receio de colocar, eu prefiro mais essa, eu prefiro do que aquela, com pessoas vindo para cá, pessoas vindo para lá. Isso faz parte do amadurecimento de cada um, para que nós tenhamos a liberdade de refletir. Com relação ao Espiritismo, nós vivenciamos um movimento heterogêneo. Se ele é heterogêneo, nós não podemos esperar que os outros vão agir conforme nós gostaríamos que eles agissem. A gente tem que ter consciência, vou usar essa palavra nesse sentido agora, ou noção de que em momento algum, como nós mesmos, quando entramos no Espiritismo, tinha uma percepção, hoje um pouco mais maduros temos outros, esperemos todos, né, que daqui 10 anos já tenhamos um pouco mais de maturidade também e aprimoramento. É assim a dinâmica do movimento espírita. E nós vamos atender os diferentes grupos e perfis que procuram no espiritismo respostas, né, para aquilo que angustia, para aquilo que faz com que a pessoa se sinta melhor. E para atender esse público, nós temos que saber dialogar com ele. Esse é o grande exercício, dialogar com diferentes públicos, dialogar com diferentes possibilidades e interações com pessoas com as mais variadas características culturais, mas que buscam no espiritismo algo que vale trazer algo positivo. Esse é o papel do dirigente espírita, em particular, dentro de uma casa espírita, para oferecer condições para atender quem procura e quem busca o conhecimento espírita. Falamos aqui de eventos e de encontros, claro, até para descontrair, né, comentamos de maneira rápida, a LIP poderia estar em vários encontros, depende do encontro, né? Se o encontro não tiver perfil para atender uma demanda que busque conhecimento com essa finalidade, talvez nós sejamos peixe fora d'água, dentro de uma característica ali daquele evento. Se for um evento festivo, né? Evento festivo é para festa, né? Então nós talvez tenhamos dificuldade de colocar uma exposição, mas seria ótimo que nós estivéssemos em todos eles. Como o ideal seria atender diferentes públicos dentro do possível no mesmo momento, né? Porque daí a gente traz essas características. Quero agradecer então, viu, Alexandre? Eu sei que você está com a plaquinha prestes a levantar. Essa daí. Então nós vamos já deixando aqui minha gratidão, né, pela a Liga ter a oportunidade de desenvolver esse tipo de atividade, a USE, né, por abrigar esse evento. A Liga não tem apesar do CCDPS ser a parceira com infraestrutura física, né, que nos abriga também, mas a USE é um grupo, né, uma rede.
E como rede, nós temos que nos unir e buscar um com o outro, né, nos afinizarmos e nos fortalecermos, não dividirmos, não criarmos dissensões ou cisânias, né? Se alguém se sentiu de alguma maneira com esse tema, coerência doutrinária, ofendido, não leve pelo lado pessoal. A gente está trazendo aqui uma reflexão dentro da proposta de crescimento coletivo e não atendermos só aquilo que os outros gostariam de ouvir, né? Coisas bonitinhas e tal, mas a gente coloca isso para reflexão mesmo. Então, mais uma vez, obrigado, tá, pela possibilidade, obrigado Humberto, obrigado Jader e o Alexandre aqui coordenando a mesa, por nós termos esses momentos aqui de troca de experiências. Muita paz a todos. Obrigado, Marco. Agora, Humberto. Seus 5 minutos. Bom, um erro que, às vezes, a gente comete ao avaliar o papel da LIP e de muitos outros grupos, né, de pesquisa, de estudo aprofundado do Espiritismo, é que, ao incentivar o pensamento crítico, o livre pensamento, as pessoas elas estão, de certa maneira, criando um dificultador, né, e um afastamento da realidade da grande população, né, do grande público, né, da massa, né, dos praticantes espíritas. Às vezes, trata-se até de uma questão de incompetência. A gente não sabe passar, não sabe dizer, não sabe escrever de uma maneira mais clara, de uma maneira em que isso fique suficientemente evidente. Mas, obviamente, o que esses grupos todos pretendem é ajudar, é oferecer algum tipo de contribuição útil ao estímulo e ao desenvolvimento da prática espiritual, né, da vida moral de todas as pessoas, né, que seja uma pequena contribuição que não vai ser a única, né, é também necessário que o artista, é necessário que o analista do evangelho, que todas as pessoas ofereçam as suas contribuições e essas contribuições vão se somando e vão construindo um ambiente mais rico para o florescimento, né, e a frutificação de um grande pomar, que, digamos assim, seria a sociedade. O que a gente quer é contribuir de alguma maneira para uma sociedade melhor, né? E para isso a gente precisa realmente do engajamento das pessoas, um maior engajamento nesse tipo de evento, nesse tipo de literatura que é produzida anualmente com base no evento, né? Vejam só, é um livro por ano que sai, e é uma literatura muito carinhoso, muito despretensioso, para que haja uma maior visibilidade, uma melhor consideração dessa tentativa de contribuição ao fomento de uma visão, um estudo, uma abordagem mais calcada na racionalidade filosófica, nas evidências científicas, em favor do objetivo que é o objetivo de todos nós, né, que é criar pessoas mais felizes, em harmonia com o Criador, que se amam umas às outras.